Para a questão de educação, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui do outro lado da tela. Meu nome é Storyteller Dave e esse realmente é mais um hook aqui na Story Notes. Olha, eu não vou editar muito esse vídeo, vou deixar realmente só essa tela aí que eu preparei do OBS, mais alguma logo aqui em cima e outros mais. Mas não é um vídeo que eu vou editar muito porque eu vou falar muito pouco, certo? Antes de falar o que eu tenho que falar, eu quero deixar claro que esse vídeo não é por hype, certo? Não é porque eu tô vendo David Jones, sei lá, outros amigos realmente que são produtores de conteúdo, produtores grandes e outros mais, fazerem vídeos lamentando que eu vim aqui surfar em algum tipo de hype, certo? Eu realmente não tô fazendo isso. O que eu vim aqui falar realmente é porque eu fiz parte, né? Akira Toriyama realmente fez parte da minha vida. Não só realmente com a obra do Dragon Ball Z, mas também com Dr. Slump e também Chrono Trigger, que foi o primeiro RPG que eu já joguei no Super Nintendo. E basicamente é isso, certo? Não espere realmente que esse vídeo é para surfar em algum tipo de hype, afinal isso seria desrespeitoso, certo? Para quem não sabe, no dia 1º de março, o nosso querido escritor e autor da obra Dragon Ball Z e de outras obras, Akira Toriyama, nos deixou devido a um hematoma subdural, certo? O hematoma subdural, segundo a OMS e segundo as informações do próprio Google, né, que eles oferecem de saúde, o hematoma subdural ele é um hematoma raro, né, que pode ser causado tanto pela idade quanto pelo esforço e pode ser causado também através de quedas. Eles se dividem realmente em fases de agudo ou realmente padrão, certo? E basicamente o Akira Toriyama ele morreu realmente desse hematoma subdural e nos deixou no dia 1º de março. No dia 3, recebemos realmente uma mensagem da Corporação Cápsula do Japão informando realmente o falecimento dele, né? Pois afinal, mesmo que a pessoa tenha morrido num dia, há realmente um tempo de luto padrão do Japão, certo? Para que a família possa fazer os devidos procedimentos e assim, caso a pessoa tiver envolvimento com mídia ou for famosa e outros mais, depois, só depois, lá por último, realmente é avisado no mundo inteiro através das redes sociais do falecimento dessa pessoa. Foi assim com Kentaro Miura, foi assim com o criador de Yu-Gi-Oh! E a mesma coisa aconteceu realmente com Akira Toriyama. E aí realmente ele morreu no dia 3 e no dia ele morreu no dia 1º, no dia 3 a gente teve realmente a notícia. O mundo inteiro está devastado. Muitos jornais japoneses estão falando isso. O primeiro jornal japonês, o principal, né? O jornal japonês impresso, ele colocou essa notícia na capa, pois a morte do Akira Toriyama ele é semelhante à morte do Ayrton Senna. Eu não peguei a época do Ayrton Senna, mas eu sei realmente que, pelos vídeos que eu vi, certo, foi uma coisa que parou o país. Quando aconteceu o que aconteceu naquela pista de corrida, eu fiquei vendo assim o pessoal desabado, certo? Eu não queria acreditar que um dos maiores ídolos da corrida acabou falecendo e pro Akira Toriyama, ele tá sendo o mesmo pro Japão. Pra quem não sabe, Akira Toriyama, ele criou realmente vários universos, certo? Ele é um autor, um mangaka, um dos maiores da nossa geração e de gerações passadas também. E ele é criador de Dr. Slump, Sandland, Dragon Quest e também teve participações realmente no Chrono Trigger com a sua animação e estilo de arte, certo? E basicamente teve parcerias também com outros animes como One Piece, Naruto. E a principal obra dele é Dragon Ball, sendo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball padrão, certo? E as várias sagas que foram passando realmente.
tudo realmente foi feito por ele e basicamente é a obra da vida dele. É a obra que apresentou Akira Toriyama para o mundo e moldou a infância de muitas pessoas e eu incluso. E basicamente, gente, é difícil falar isso porque o Akira Toriyama, ele é um pilar que ele conseguiu realmente alcançar um pilar que muitos escritores eles querem alcançar, certo? Que no caso é fazer a sua obra falar por si mesmo. Quando você não existe realmente Akira Toriyama sem Dragon Ball e não existe Dragon Ball sem Akira Toriyama, certo? Não estou dizendo que a obra vai parar, certo? Mas ainda assim realmente é como se eles fossem um só. E é a maior obra da vida dele e isso repercute no mundo todo. E para você ver realmente a importância de Dragon Ball no mundo, é só você ver realmente o primeiro vídeo que é falado quando você pesquisa o nome de Akira Toriyama no X, onde você vê realmente o vídeo onde o mundo inteiro está reagindo à batalha do Goku, Freeza e Android 17 contra o Jiren na saga do torneio do Tournament of Power, né? Onde tem lugares como o Brasil, o Equador e outros mais, todo mundo reagindo realmente em praça pública à luta realmente do Jiren, certo? Com o Goku. E você vê, né, sabe, tipo, essa obra, ela é conhecida no mundo inteiro. Todo mundo realmente admira o Dragon Ball. E mais recentemente, quem tá passando por essa situação é o próprio One Piece, do Eiichiro Oda. Quando o live action lançou, a série live action lançou, isso meio que abriu as portas, né, para One Piece no mundo inteiro. Não que o povo não conhecesse, né, não que fosse uma obra focada no Japão, o mundo já conhecia, mas isso abriu as portas para as pessoas que não conheciam, certo? É o poder do live action. Quando você faz um live action de respeito, ele abre portas para pessoas que não conhecem a sua obra. E recentemente aconteceu isso com One Piece, onde muitas pessoas no mundo inteiro reagiram a famosa Gear 5, né? A gente falou isso no canal, no Hulk mais recente, alguns Hulks atrás, a gente analisou filosoficamente a parte do Gear 5 do Luffy, né? E tem vídeos das pessoas reagindo realmente ao Luffy e ele tá alcançando esse patamar que o Toriyama alcançou há muito tempo. E, cara, falando disso, sabe? Não teve uma criança que não teve a sua não teve um impacto com Dragon Ball, certo? Então, eu lembro realmente que eu assisti realmente a saga de Namekusei, depois a saga realmente dos Saiyajins. Eu acho que do Z assim eu parei na metade da saga do Buu. Não é que eu não vi inteira, né? Eu fui ver inteira depois, mas na TV a gente passava realmente até a saga do Buu e resetava, certo? Além realmente de eu estar assistindo Dragon Ball GT, que pra mim eu gosto bastante do Dragon Ball GT por conta realmente dele ser mais desenvolvido, né? Ele dá mais atenção à história. Enfim, realmente é uma obra que me impactou bastante e como eu disse anteriormente, o Chrono Trigger, ele teve realmente um impacto na minha vida devido realmente ao a sua versão de PS1, que foi a primeira que eu joguei, certo? Eu disse o SNES lá atrás, né? Me desculpe. Foi a primeira realmente que eu joguei, foi o de PS1, onde tinha a abertura em anime do Chrono Trigger, feita realmente pelo traço do Akira Toriyama. Além de ter Sandland, né, que no dia 25 de abril vai ter realmente um jogo do Akira Toriyama, que no caso é o Sandland. Enfim, senhores, realmente muitas obras estão realmente aí no mundo, o legado do Akira Toriyama é gigante. E pra quem viu, né, recentemente eu fiz eu participei de uma live na Taverna do Sovica, onde ele fez uma live tributo, né, ao Akira Toriyama, onde a gente conversou um pouco mais, né, até uma hora e 50 a gente conversou um pouco mais sobre o Akira Toriyama. E basicamente, eu levantei um ponto que eu vou levantar aqui agora, pode até ser repetitivo para aqueles que não viram a live, mas o ponto que eu quero levantar é o seguinte, cara. Ahn, o Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, e o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, e
e o Akira Toriyama, eles eram muito amigos. Vamos dizer assim, é um trio de amigos, né? Mesmo sabendo que tem um mercado competitivo e que eles competiriam entre si nesse mercado, como mangakas profissionais, eles eram realmente amigos e se reconheciam como amigos. E qual é a preocupação que fica quando a gente pensa no falecimento do Akira Toriyama? A gente pensa o seguinte, gente. O Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, ele fechou o seu ciclo. Por mais que ele tenha criado o Boruto e que ele tenha as suas participações em Boruto, o Boruto ele é mais feito são mais criações da equipe competente dele, de escritores e artistas, mais da equipe dele do que realmente da equipe do do que o próprio Akira Toriyama começando realmente aquele ciclo que ele fazia em Naruto, certo? De desenhar e tal, trabalhar muito difícil, certo? No caso, realmente, eu considero que ele fechou o ciclo, pois a maior obra dele, Naruto, ele já fechou. O One Piece, o One Piece não, o Akira Toriyama, ele basicamente fechou o Dragon Ball, certo? Dragon Ball tem várias edições e tal, mas podemos dizer que ele havia fechado o Dragon Ball, mesmo que esse ano venha saindo aí o Dragon Ball Daima para acrescentar um pouco mais nesse universo, certo? Eu considero que ele havia fechado o ciclo também, certo? E aí, vamos lá. Dois dos seus melhores amigos haviam fechado o ciclo, certo? Das suas obras. E de muitas obras que ele havia feito, certo? E desses três, o único que tá ainda insistindo, certo? Ainda esticando aquela coisa toda, tá? É o próprio Eiichiro Oda. O Eiichiro Oda, ele criou o One Piece. O One Piece é uma obra gigantesca. Tem jogos que são canônicos, tem filmes que são canônicos, tem o próprio anime que é dividido em várias temporadas, que é canônico também, além dos mangás que são diversos, centenas, certo? É, nossa, é muito material, certo? E basicamente, recentemente, foi falado que One Piece teria material para 5 anos, certo? Isso para algumas pessoas pode ser, ó, porra, de boa, fechou, certo? Mas para quem conhece One Piece sabe que de vez em quando, por conta do próprio trabalho, o Eiichiro Oda ele para realmente no hospital algumas vezes, por conta realmente do seu excesso de trabalho e até mesmo idade. E aí eu fico pensando, putz, velho, Masashi Kishimoto já tá vivendo a vida dele. O Akira Toriyama morreu vivendo realmente a vida dele e tal, sabe? Participando uma coisa ali e aqui. E eu sou o único que tá trabalhando arduamente aqui, certo? Sou o único que tá dando sangue, parando no hospital e outros mais, certo? Eu sei que eu amo minha obra, mas ainda estou realmente. De vez em quando eu paro no hospital do nada, certo? E eu tenho que deixar. E de vez em quando eu tenho que ficar fazer esses pequenos hiatos para me cuidar. Ou seja, eu só me cuido quando eu paro no hospital. Fica essa opção. Eu sei que realmente muitas pessoas pensam isso, certo? Então, tipo, pô, o Eiichiro Oda só se cuida quando ele para no hospital. E aí, ainda mais, ele tem realmente a pachorra de dizer assim: ah, vai ter mais 5 anos de One Piece. Tá maluco, homem? Certo? Então fica esse alerta. Fica esse alerta vermelho na cabeça do Eiichiro Oda. Dizendo assim, cara, velho, o Toriyama morreu. A gente não sabe realmente se foi uma queda, ou foi idade, ou foi excesso de trabalho. Que aconteceu o hematoma subdural. O, o Masashi Kishimoto já encerrou o ciclo de mangaka dele. Tá vivendo realmente feliz com a obra dele. E eu vou viver minha vida quando? Certo? Fica essa dúvida. E sempre vai ficar essa dúvida. Eu sempre digo aqui, cara. É... Brother, você pode amar a sua obra o que for, certo? Mas tenta pensar assim, cara. Se eu deixar de existir, se eu não me cuidar e deixar de existir, a minha obra vai deixar de existir junto, certo? Primeiro eu, depois minha obra. Porque eu preciso estar vivo para manter essa obra viva. Então, nesse caso, realmente, eu falei isso na live do Sovica, nós dois esperamos
que isso acenda um alerta vermelho na cabeça do Oda para ele se cuidar. Ele não vai aguentar os 5 anos, gente. 5 anos de trabalho árduo alimentando uma das maiores obras da atualidade, porque One Piece é uma das maiores obras da atualidade. Não tem como. 5 anos alimentando uma das maiores obras da humanidade. Você não tem saúde para isso, não, homem. Então, realmente, de fato, realmente é preocupante. Eu espero realmente que isso dê um estalo realmente nele, certo? No mais, espero realmente que todos se cuidem, né? Todos os mangakas, não só realmente o Eiichiro Oda, mas todos os mangakas se cuidem realmente para que as suas obras sejam levadas à frente. Não estou dizendo que Dragon Ball vai parar por conta da morte de Akira Toriyama. Existe realmente a equipe dele, existem os manuscritos dele que eles vão seguir, certo? Só que a obra é boa quando o criador está vigiando. Eu sempre tive esse conceito e ele vai perdurar desde sempre. A obra sempre fica melhor quando tem o criador ainda vivo vigiando ela, certo? O seu legado, você não sabe se ele vai fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mesmo que você treine ele, você não tem confiança, não tem aquela confiança que você tem ao você mesmo mexer na sua obra. Então, cara, é isso, certo? Como autor, é um falecimento muito impactante, mas acredito que ele não ia querer que a gente ficasse triste, certo? Ele ia querer que a gente valorizasse ainda mais as obras dele e se apegasse dos personagens das obras dele, certo? Como Dr. Slump e tal, que sempre passam uma mensagem de serem fortes tanto quanto eles. E basicamente é isso, pessoal. É difícil, mas é a realidade. A gente perdeu um dos maiores mangakas, um dos maiores escritores da atualidade. E agora é deixar realmente que o legado dele nos ensine algo, né? Obrigado por tudo, Akira Toriyama.